Boa noite, gente. Eu hoje pedi para os meninos do MPL Eldorado um espaço para que a gente pudesse falar sobre a questão da CPI da Santa Casa, né? E eu convidei a Vânia, que é a provedora da Santa Casa, para participar e que a gente pudesse explicar para a população, porque algumas informações saem às vezes na mídia e elas saem erradas, né? E saem equivocadas. É importante que as pessoas saibam realmente o que está acontecendo, tá? Então, eu quero que a Vânia primeiro dê boa noite para vocês e aí depois eu vou fazer uma explanação em relação ao que vem ocorrendo tanto na CPI quanto no inquérito penal que tem lá na delegacia. Boa noite, Vânia. Boa noite, doutora Leila. Boa noite ao pessoal aí de Eldorado, aos meus amigos, né? A todo o pessoal que está nos vendo aí. Muito obrigado por estar aqui conosco, dando essa credibilidade, tá? Um abraço aí para todo mundo. Então, nós fizemos no ano passado, né, Vânia, aquela audiência pública. Na verdade, a gente já vem há quase 2 anos, né, trabalhando nessa questão de tentar achar um caminho para recuperação da atividade da Santa Casa, da Irmandade, enfim, para a Irmandade poder trabalhar mais, né? E se teve vários entraves. Aí a gente solicitou ajuda do vereador Toninho Mendes, né? Que ele foi solícito nesse ponto, ele ajudou bastante em relação a gente ter um espaço de diálogo na Câmara e a gente foi buscando fazer reuniões e buscando ajudas, buscando esclarecimentos, vendo a situação. Quando foi feita aquela audiência, a audiência pública, a Vânia trouxe a informação para nós a respeito de supostas contas que apareceram e das quais ela não tinha conhecimento, né? Aí eu vou fazer um relato aqui, Vânia, daí depois você pode, eu vou te dar um espaço para você também colocar teu ponto de vista, teus esclarecimentos, tá? Tudo bem. A Vânia foi até o banco, né, para buscar extratos, enfim, nós estávamos buscando algumas informações e no banco ela descobriu que existiam mais de uma conta, além da conta oficial da Santa Casa, existiam outras contas em outros lugares. Aí, posterior a isso, nós buscamos, então, aí se fez aquela audiência pública que tá no Face, até outro dia um outro perfil falou a respeito e trouxe esse assunto à tona, né? E os ex-prefeitos se manifestaram, enfim, a gente deu espaço para que todas as pessoas pudessem falar, tanto os ex-prefeitos como a atual administração, enfim. Aí o que aconteceu? Diante daquela informação das contas, dessas supostas contas que a Irmandade não tinha conhecimento, foi pedido uma abertura de CPI. Essa CPI foi presidida pelo vereador Toninho Mendes, mais alguns outros vereadores, né? E a CPI, pelo regimento da Câmara, ela tem 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Aí teve o primeiro prazo, depois teve o segundo, e em função do final de ano, enfim, eu também não tive mais informações a respeito da CPI, e por causa dessa pandemia, tudo foi atrasando a minha vinda para Eldorado também. Eu acabei vendo, né? Cheguei agora, semana passada em Eldorado, e fui na Câmara buscar as informações então para tomar conhecimento, porque até então eu não tinha recebido nenhuma informação. Aí qual foi a minha surpresa quando eu cheguei na Câmara? A CPI não está concluída, né? Eu pedi para a advogada da Câmara, Georgia, e fui analisar a CPI, né? Aí, assim, ó, muitas coisas me espantaram, Vânia, e que eu fiquei, assim, realmente. Aqui eu quero fazer só uma ressalva antes de eu falar, porque, assim, ó, eu não acho justo eu condenar ou julgar os vereadores que participaram dessa CPI, porque eu conheço cada um dos vereadores que compõem a Câmara Municipal, conheço o perfil de cada um e sei que eles têm uma certa dificuldade em entender os procedimentos jurídicos.
Porque uma CPI é um processo, tá? Como uma sindicância, um processo administrativo. A quem cabe promover a CPI da forma correta? Ao assessor jurídico, né? Então, as minhas críticas em relação à CPI agora são todas dirigidas a Geórgia, advogada da Câmara Municipal. Eu realmente fiquei chocada com a incapacidade dela de conduzir uma CPI. Porque, primeiro, quando eu comecei a analisar, a primeira coisa que eu vi lá, uma dos primeiros fatos que eu vi lá, é que saiu uma intimação para mim, eu como advogada da Irmandade, que tinha procuração na CPI, a Vânia sabe disso, que é ela que me deu a procuração para acompanhar, tinha uma intimação dirigida a mim, que eu nunca recebi. Nunca. Eu nunca fui intimada dos atos da CPI. Por isso que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu perguntei para ela, eu mostrei e falei isso aqui, ó. Essa intimação aqui que eu nunca recebi, por que eu não recebi? Ah, porque o motorista não achou a senhora. Meu Deus do céu, todo mundo tem meu WhatsApp, meu Facebook, meu telefone, meu e-mail. Não tem desculpa para não me achar, entendeu? Então o que é? Todos os atos posteriores a isso são nulos. São totalmente nulos. Porque eu não pude me manifestar sobre todas as informações, não pude comparecer nas oitivas, não pude pedir documentos, eu não pude exigir novas oitivas, entende? E aí eu faço de novo a ressalva. Caberia a Geórgia conduzir os vereadores e dizer, olha, agora nessa fase vocês têm que chamar a doutora Leila para participar, aqui tem que chamar o fulano de tal, aqui tem que fazer tal coisa, porque um bom advogado sabe conduzir um processo, ele sabe fazer, entende? Então assim, sem numeração, sem nenhuma numeração de página, então tu pode tirar a folha da CPI, que sumir folha que não tem problema, né? Fiquei realmente chocada com a incapacidade técnica profissional da Geórgia, né? E aí o que acontece? Foram juntados documentos dos bancos, extratos bancários, mas alguns documentos não vieram, como os contratos, documentos da Irmandade, dos participantes da Irmandade, né? Que normalmente nas contas bancárias tem o contrato e tem os documentos junto. Aí a gente sabe que banco não faz prova contra si mesmo. Então, muitas vezes, por mais que você solicite as informações, os bancos eles não dão as informações todas. Por isso, Vânia, que você foi solicitar documentos e os bancos não te deram. Porque, às vezes, nem na justiça eles querem entregar determinadas informações, ainda mais se elas contêm erros, porque estariam fazendo prova contra si mesmos, tá? Aí, enfim, aí o prazo final seria 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, né? Então, essa CPI, ela tinha que ter sido encerrada em novembro ou dezembro, né? E aí, o que acontece numa CPI? Após ouvida todas as partes, juntados todos os documentos, é feito um relatório, um parecer jurídico e um relatório. E aí eu perguntei para a Geórgia, onde é que está o relatório da CPI? Se o prazo já encerrou? Primeiro que o prazo já encerrou, obviamente estaria prescrita, né? Mas enfim, aí eu pedi para ela onde é que estava o relatório. Ah, está no computador. Eu falei, pô, mas nem o relatório vocês imprimiram e finalizaram, né? Então, assim, eu realmente estou chocada com a incapacidade técnica dela em relação à CPI. E até recomendo que ela aproveite agora esse período e vai estudar, vai fazer um cursinho sobre como é que se forma uma CPI, como é que se faz, porque a função do assessor, ela ganha para assessorar os vereadores. Então, os erros que eles fazem em termos de técnica jurídica são os atos dela, são a forma como ela conduz. Se eu sou assessora de uma entidade, de uma organização, de alguma estrutura, eu tenho um compromisso de orientar da forma certa, porque um erro meu compromete todo o trabalho dos outros. E isso aí foi comprometido, né? Então, assim, eu realmente fiquei assim indignada com a situação, até pelo fato de eu não ter podido participar da CPI da forma como eu gostaria de ter participado, como deveria ser feito, a forma correta, né? Aí você fez, Vânia, um boletim de ocorrência
sobre estelionato, lá com o pessoal da Irmandade também na delegacia, né? Sim, Então, esse sim. boletim de ocorrência, ele gerou um inquérito penal, que é o procedimento da polícia de investigação. Aí eu fui lá na polícia, não tive nenhuma informação do inquérito, tu também não, porque tu tá morando em registro, também acho que não olhou mais. Eu fui lá na polícia para saber como eu queria ver o inquérito. Aí cheguei lá na delegacia, os meninos lá me mostraram o inquérito. Aí eu fiquei mais passada ainda, porque na hora que eu fui olhar o inquérito funciona assim: a polícia abre o inquérito, o delegado manda instaurar, aí os funcionários, os policiais, eles vão ouvindo as pessoas, eles te ouviram, acho que outras pessoas também, né? Oficiar o Santander para que informasse, trouxesse documentos no processo, no inquérito. O Santander, como eu falei, não faz prova contra si mesmo, eles se recusam normalmente a mandar documentos, eles não respondem. E aí, no inquérito, tinha um ofício que foi enviado para a Câmara no dia 24 de janeiro. Esse ofício foi protocolado pela polícia em nome da Luana, presidente da Câmara, para que ela trouxesse, para que ela mandasse para a delegacia a cópia da CPI, a cópia integral dos autos. Porque o que a polícia faz? Ela se utiliza das informações da CPI para conduzir a investigação. Dia 24 de janeiro, se não me engano, foi a Sônia, carimbou, recebeu o ofício da delegacia para conduzir pedindo a cópia da CPI. Nós estamos em julho, 7 meses depois, eles não entregaram na delegacia a cópia da CPI, entende? A polícia teve que repetir, porque assim, ó, quando fica guardando informação, a polícia precisa mandar para o MP todo mês praticamente uma solicitação de prorrogação de inquérito. Aí o promotor autoriza a continuidade da investigação. Então, se você olhar no inquérito, depois do ofício que foi para a Luana, tem mais 5 ou 6 despachos, encaminhamentos da polícia para o promotor solicitando prazo. Entende? Então, assim, o que acontece agora? Acontece uma completa falta de responsabilidade, então, da presidente da Câmara, porque ela responde, ela recebeu ofício, ela deveria dar encaminhamento e não fez, né? E isso aí é crime, tá? É o artigo 327, se não me engano, do Código Penal, é obstrução de justiça. Então, Vânia, o que tem que ser feito agora, nesse momento, é um boletim de ocorrência com pedido de abertura de processo contra a Luana, por ela não ter cumprido, por ela estar obstruindo o andamento do inquérito penal. Porque é impossível que alguém fique 7 meses sem responder à polícia, entendeu? E aí eu me pergunto por quais razões estão postergando a entrega dos documentos para a delegacia, tá? Eu, de novo, vou fazer outra ressalva para que não fique dúvidas em relação aos vereadores que compuseram a CPI. O ofício da delegacia foi enviado para a Luana, presidente da Câmara, para que ela encaminhasse para a polícia a cópia integral do processo. Aonde foi parar o ofício, o que fizeram com o ofício, aí é um problema deles. Quem vai responder agora por obstrução da justiça é a Luana, sem dúvida nenhuma. Eu tive na delegacia agora, 6 horas da tarde, para confirmar se os documentos tinham chegado. E a informação que eu tive do policial é que nenhuma cópia de CPI chegou na polícia até hoje. Então, eles estão retardando o andamento. E também tem uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, é que tem algumas pessoas, principalmente alguns vereadores, que ficam dizendo que não deu em nada a CPI, que não deu em nada o inquérito penal. É mentira. Não é que não deu em nada. É que simplesmente foi mal conduzido. Mal conduzido a CPI por incompetência técnica da advogada da Câmara e o inquérito penal está parado porque a Luana não entrega a cópia. Há 7 meses a polícia está esperando cópia. Então tem que comunicar o promotor também disso, porque a polícia e o promotor trabalham sempre nessa questão de prazo. A polícia pede prazo, prazo é fornecido. A polícia pede prazo, prazo é fornecido.
O inquérito policial, ele tem prazo para finalizar. Normalmente, em 90 dias, a polícia dá, quando não tem muitos documentos para serem juntados ou solicitados, a polícia tem um prazo mais ou menos de 90 dias para entregar. Então, são coisas assim que me deixam chocadas, é a total falta de respeito com o andamento das coisas, sabe? Eu realmente estou indignada com essa situação, Vânia, porque assim, a gente já podia ter um resultado, né? Que podia ser transformado num processo, porque esse inquérito de estelionato ia se transformar num processo penal, vai se transformar, porque não parou, está parado por causa da Luana, e aí depois eles transformam no processo penal para se investigar na justiça, no fórum mesmo, né? E a situação, então, da CPI hoje e do inquérito penal é essa. O que eu estou falando aqui são informações que vocês podem confirmar. Podem olhar a CPI, podem ir na polícia e pedir para olhar o inquérito penal. Qualquer advogado tem acesso. E aí vocês vão ver que eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Então, todo o trabalho que a gente tenta fazer da forma correta, trazendo para a população informações importantes, buscando a verdade das coisas, buscando ajudar a Irmandade, nada disso tem valor para eles, nada disso. Né? Qual é a razão da Luana estar segurando essas cópias e não entregar para a polícia? Sabe? Eu estou muito indignada com isso. Eu fiquei assim, pasma, né? Porque pela total falta de respeito, isso é falta de respeito. E ainda a Luana deve sofrer um processo dentro da Câmara, porque assim, ó, isso é obstrução de justiça. Não encaminhar documento para a autoridade policial. Entende? Isso é sério. Além de que eu vou comunicar o promotor também desse fato. Então, como eu te falei, Vânia, eu até falei para você que a gente precisa fazer esses procedimentos todos amanhã, né? Para que você também possa, depois a gente tomar daí as medidas legais todas que tem que ser feitas em relação à solicitação de documentos do banco. Se o banco se recusar a entregar cópia de contrato, cópia de documento, aí eles vão sofrer uma ação de reparação de danos para a Irmandade, num valor, eu acho que até significativo, Vânia, porque isso é uma situação bem séria mesmo, sabe? E eu fico muito chateada, porque daí depois eles ficam dizendo que não deu em nada, e não é verdade, né? Da mesma forma também como eu fico ouvindo, quando fazem alguma denúncia contra um vereador ou outro, eu que acompanho as sessões, né? Aí dizem para as pessoas perguntam, mas o que aconteceu com aquela denúncia que foi feita contra o fulano de tal? Ah, o promotor arquivou. Mentira, o promotor não arquiva. O que acontece é que agora existem alguns vereadores que estão sendo denunciados por algumas coisas e por causa da pandemia, eu conversei com a assessora do promotor, por causa da pandemia, alguns procedimentos estão suspensos, mas as denúncias, os processos vão todos correr normal. É porque a promotoria, nesse momento de pandemia, como está trabalhando em home office, está dando prioridade para aquelas causas que são urgentes, as que não podem parar. Então, os procedimentos que o promotor entende que podem ser segurados um pouco, eles vão tocar mais para frente. Então, não tem esse negócio de dizer que arquivou, sabe? Inclusive, eu tirei várias dúvidas, assim, o processo a denúncia feita contra o fulano tá dizendo que arquivou. Aí eu ligo para a Fabiana, como é que tá a situação? Não, doutora, tá suspenso por causa da pandemia, depois a pandemia vai continuar. Então, assim, eu sou uma pessoa muito exigente no meu trabalho. Eu trabalho há 20 anos com direito. Eu faço a escola da magistratura, estou me preparando para ser juíza. Então, eu não aceito que um profissional do direito, concursado, cometa erros primários. Ainda mais quando ele tem que assessorar políticos. A gente sabe da importância de ter bons profissionais assessorando políticos. Né? Então, as responsabilidades ali também, em relação a ela, também vão acontecer em relação a Georgia. Não sei se do foro de ética ali, vamos ver o que vai acontecer, mas é inaceitável isso. Vânia, só tira a mão da frente ali, que tu tá com a mão na frente do celular.
Acho que ficou meio Tá, agora tu escuro aqui pode para mim. falar. A senhora está me vendo, doutora Leila? Tô vendo. Pode Tá, falar eu aqui normal, não, tá bem tranquilo. eu não estou vendo vocês. Tá. Bom, é assim, para mim é decepcionante o que eu estou sabendo agora, né? É muito decepcionante. A Irmandade ela briga pela Santa Casa desde o 2013 que eu assumi como provedora, a senhora sabe disso, doutora Leila. E eu tenho passado por muitas situações complicadas, difíceis por causa disso. Tenho passado por situações constrangedoras por causa disso. E eu fico, assim, bem chateada em saber que às vezes a gente se mata tanto, corre tanto atrás das coisas, e, no mesmo tempo, tem certos descasos em relação, né, a um trabalho tão difícil como o nosso. Né? É um trabalho suado, é um trabalho árduo, esse trabalho da entidade. E muitos até, no meio do caminho, desistiram. Né? Mas com a persistência dos poucos que ficaram, doutora Leila, a gente, graças a Deus, conseguiu desenrolar o fio todinho de lã. Conseguimos desenrolar os nós que estavam e descobrimos tudo, realmente a situação da Santa Casa. É uma situação difícil, é uma situação complicada, Pode falar, Vânia. sim. Então, aí o que acontece, doutora Leila? Nós fomos chamados, né, como está falando assim, a Irmandade toda, em relação a isso. Doutora Leila, só está me vendo? Tô? Pode falar, tá tudo bem. Eu não estou enxergando ninguém, aqui ficou tudo preto. Tá, não, sem Né? problema, pode continuar. Tá. E assim, o que acontece? A gente tem batalhado bastante em relação a Santa Casa, como eu já falei. Um dia eu estava na clínica, eu tinha clínica lá em Eldorado, eu fui chamada de uma pessoa, recebi um telefonema que queria falar comigo, né, que era um assunto sério. E eu marquei lá na clínica mesmo um encontro com algumas pessoas da Irmandade, e essa pessoa foi, né, e fez uma denúncia à entidade. Uma denúncia, essa é uma pessoa assim, não é uma pessoa qualquer, porque ela tinha acesso totalmente a tudo que se passava na prefeitura. E essa pessoa veio e nos denunciou, né? Denunciou a todos nós que estávamos ali na Irmandade, que haveria uma conta aberta, né, em São Paulo, no nome da Irmandade. E aí eu perguntei até o porquê, né, porque como que isso poderia acontecer. Se a Irmandade nunca assinou nada, eu, pelo menos desde 2013, nunca assinei nada em relação a dinheiro, a repasse, o que for. Eu nunca assinei nada, nunca pegamos nada. Então, nós ficamos bem chocados em relação a essa notícia que a senhora está me dando agora. Porque você faz um trabalho, a gente cansa e corre atrás, e às vezes as pessoas não acreditam na gente, não acreditam na capacidade da gente. Você entendeu, doutora Leila? Nós não temos, assim, a Irmandade, ela não tem muito valor aí no nosso município, mas lá fora nós somos muito reconhecidos. E aí, quando eu recebi essa denúncia, o Ricardo, na época, estava trabalhando aí com a gente, o Giovanni, e enquanto eu saí para resolver umas coisas da clínica, eles resolveram procurar essa tal conta que nós nunca tínhamos ouvido falar. E eles conseguiram. Essa conta realmente está em São Paulo, foi aberta lá. E quando eu cheguei na clínica, eles passaram já para mim. E eu falei para Giovanni, vamos dar uma chegadinha lá no banco para a gente ver o que realmente está acontecendo. Fui até o banco, esperamos a gerente e ela nos recebeu. Perguntei para ela como que eu faria para saber se existia uma outra conta lá em São Paulo, em qual banco, como que poderia ser feito isso. Ela falou que eu deveria ter uma conta, deveria ter um número, que é difícil, e o que eu era da entidade, o que Giovanna era da entidade e tal.
Aí voltamos embora, vi que não tinha muito sucesso, voltamos embora. E nesse meio tempo, o Giovanni com o Ricardo conseguiram o número da conta. Aí no outro dia eu fiz um ofício, que ela mesmo pediu, para que eu entregasse ao banco para que ela pudesse ver o que realmente existia essa conta. Quando eu e o Giovanni chegamos lá para ver a situação, primeiro ela falou que ia receber um telefonema de um tal de Wagner do banco, não sei se eu não lembro se é Central, do Santander, não sei direito como fala o nome, que ele queria falar comigo. Eu falei, tudo bem, mas assim, existe essa conta? Ela falou, existe, essa conta é esse número mesmo, nesse banco, em tal lugar, deu para nós o número do banco, tudo. Aí eu perguntei o saldo. Ela falou que tinha R$ 800 nesse saldo, né? E ela falou só que ela não podia dar muitos detalhes. E eu pedi o extrato dessa conta. Ela falou que ela não poderia me dar e que eu iria receber esse telefonema. E que nesse telefonema eu poderia conversar com a pessoa e aí, quem sabe, ele passasse para mim. No outro dia, no mesmo dia, eu não recebi nenhum telefonema. No outro dia, eu e Giovanni resolvemos ir ao banco para ver se realmente a gente tinha alguma resposta. Vânia, Bom, Vânia, oi, só tira oi. a mão da frente do celular. Você está com o dedo na frente. Isso, Desculpa, porque agora. para mim tá tudo escuro, doutora Leila, eu não estou conseguindo ver nada. Então, eu Não tem problema. tô Eu aqui tô te tentando. vendo. Pode continuar, só Ah, não põe a então tá mão. bom. Tá. Aí, o que aconteceu? Ela falou que ela não poderia dar nenhum esclarecimento, que esse senhor, esse Wagner, ia me ligar. Aí, outro dia, nós fomos, tomamos um chá de cadeira de Giovanni lá, no banco mesmo, e ela entrou para dentro, deixou a gente sentado lá no banco, e quando ela voltou, ela deu só um sinal para esperar, sentou novamente, atendeu uma outra pessoa, e eu e o Giovanni ficamos, não deu 2 minutos, eu recebi o telefonema. Tocou o telefone, eu fui atender, era esse tal desse Wagner. Aí ele falou que trabalhava no banco, Santander, que era isso, aquilo, na época o nome dele, o cargo dele lá, não estou lembrada. E ele falou que existia assim uma conta, mas o que eu era da entidade? Explicamos tudo para ele, eu e o Giovanni. Eu, Giovanni, assim, eu falo eu porque o Giovanni estava do meu lado, de vez em quando ele dava um sinal para mim, e para mim responder algumas coisas para ele, até porque eu estava no telefone, doutora Leila, e eu coloquei o telefone para mim e Giovanni ouvir no banco. Não podia colocar em viva voz, mas nós dividimos o telefone nós dois. E ele, assim, me ofereceu linha de crédito, ele me ofereceu empréstimo, né? Mas eu falei para ele que eu não queria nada disso. O que eu queria saber é quem abriu essa conta. E ele não falava. Eu falava, Wagner, eu sou provedora da Santa Casa, eu sou responsável por essa entidade, eu já entreguei o ofício a vocês e eu gostaria de uma resposta. E ele simplesmente falava assim, foi eles. Foi eles. Eu falava, mas eles quem? Foi eles. Eu falava, mas eles quem? Eu não sei quem é esse eles. A entidade. Eu falei, não, a entidade não é. Não foi porque eu estou na Santa Casa desde 2013 e nós nunca abrimos nenhuma conta. Depois eu conversando com o seu Ângelo, as atas, eu pedindo para mim ver as atas anteriores, né, de anos anteriores, também não teve constando nada de ata que ninguém abriu nenhuma conta. Aí ele perguntou para mim se eu estava no banco, eu falei que estava. Aí ele pediu para mim ir no caixa lá fora e depositar qualquer quantia para que a conta voltasse como diz, voltasse para mim poder trabalhar na conta novamente, com a conta. E eu falei que não é isso que eu queria, eu quero só saber. Eu falei, seu Wagner, eu só quero saber quem foi que abriu essa conta. Aí eu perguntei o saldo, ele falou assim, tem um pouquíssimo, tem R$ 1 e pouco. Ele falou para mim, R$ 1 e pouco. Eu falei, não foi isso a informação que eu tive aqui no banco. A gerente me passou que nós tínhamos nessa conta 800 e poucos reais. Eu nem estou interessado na conta, no valor. Eu estou interessado na conta. Quem abriu essa conta para a entidade? Alguém assinou. E não foi, doutora Leila, ninguém da entidade.
nós aí falamos com vários vereadores, com vários provedores passados, e tem livreata também, tudo, nós fuçamos tudo. O seu Ângelo falou para mim, Vânia, nunca ninguém foi a São Paulo abrir conta nenhuma. Bom, doutora Leila, a conclusão, até hoje nós não sabemos, eu gostaria de saber. Quando eu soube, eu fui procurar quem? Eu fui procurar os vereadores, eles são o órgão fiscalizador do município. Eu achava que, bom, se tiver ajuda aí, tem que ser os vereadores, que tem que ir ver essa situação. Eu nem fui até a prefeitura, doutora Leila, porque não ia resolver. Mal o prefeito estava nos recebendo, você entendeu? Já estava vendo uma certa, não sei, acho que é muita fala-fala, você entendeu? Muita falação, botando um contra o outro, e a gente já não estava se entrosando mais. Pelo menos a parte deles, foi o que a gente ouviu, né? E aí corremos para os vereadores, conversei com Ana, falei tudo para ela, e pedi a ela se pudesse, numa sessão, eu falar. E eu falei numa sessão, né, se não me engano, eu comentei, depois nessa sessão que foi resolvido abrir uma CPI para saber a questão dessa conta. Inclusive, a senhora estava lá, a senhora abriu, né, a CPI, não, uma audiência pública, né? Uhum. Foi nessa audiência pública que ali saiu a ideia da CPI, de fazer uma CPI. Bom, lá estava o vice-prefeito, na época de Noel, estava o doutor Helder, doutor Galindo, e mais algumas pessoas da prefeitura lá da parte, acho que não sei se é da contabilidade, da parte administrativa. Vieram, eu gostaria que o prefeito tivesse, mas infelizmente ele não pôde ir. Mas aí a senhora se explanou, né? Fez a explanação. Eu falei toda a situação da Santa Casa, sempre deixei bem claro a todos a situação da Santa Casa, mas infelizmente, doutora Leila, eu falo, nós, entidade, não temos credibilidade nenhuma em relação à Santa Casa. Ninguém acredita. Nós chegamos no final de toda essa solução, de todo esse problema, nós chegamos no final de todo esse problema. O que causou, se entendeu? A perca dessa Santa Casa. A perca não, no sentido, né, que a entidade que perdeu e não perdeu, porque a prefeitura tem um documento assinado, né, com a gente, da parte para ela administrar a Santa Casa, né? E desde 88, na época de Cláudia, foi feito um convênio assinado, ela teria total responsabilidade da administração da Santa Casa, de contratação, receber verbas, administrar, demitir funcionários, era tudo com ela. Inclusive, até os diretores, na época, da Santa Casa, eram cargos do prefeito. A Irmandade tinha, assim, ela ia lá, fiscalizava, quando o prefeito assumia, nomeava no caso, um diretor, ele só nos avisava, nunca pediu opinião, se a entidade aceitava ou não, só falava, tal diretor, tal fulano é diretor, pronto, e a entidade tinha que engolir e acabou. Então, assim, eu fico muito triste, doutora Leila, porque é um trabalho, sempre falo, estressante, sabe? E muito humilhante para a entidade. Principalmente para mim, vocês não têm a noção que eu já fui humilhada por causa disso. E eu toda a vida procurei as autoridades daí. Tá? Procurei várias vezes a prefeitura. Todos me recebiam muito bem, ouviam, sabe? Mas acabava em nada. Às vezes ali, vamos fazer isso, vamos fazer, mas chegava na hora, nós descíamos a escada, o que falavam para mim, rasgavam tudo o que nós tínhamos sentado lá no gabinete. Vânia, né? deixa eu só fazer um parênteses aí que o pessoal está comentando. Assim, em relação a descobrir essas contas, agora, diante desse atraso todo, a gente vai ter que fazer isso de forma judicial. Como o banco não entregou para a polícia os documentos, e a gente sabe que banco, quem advoga contra banco, sabe que banco para entregar documento é uma tristeza mesmo, né?
Sim. Então, vamos fazer um encaminhamento judicial da solicitação de exibição de documento, né, do banco, para a gente descobrir nesses documentos a origem do contrato. Porque não adianta juntar extrato bancário sem ter as informações de quem abriu a conta. E essas informações, elas deveriam ter sido entregues, obviamente, pelo banco na CPI e na polícia. Como o banco se recusa a entregar, não manda as informações, elas têm que ser buscadas na jurídica. O banco tem culpa? Sim, ele tem culpa. Se ele não entregar os documentos, se for provado que o banco aceitou documentos falsos, falsificando o nome de provedor, falsificando informações, o banco responde por danos, os danos que a entidade venha a sofrer ou Doutora tenha Leila, sofrido. sim, só te cortando, a entidade ela sempre foi atrás. A nossa preocupação sempre foi uma resposta, de ter uma resposta, porque até então nós também somos muito cobrados pela população, se entende? Nós somos muito cobrados. E a minha preocupação da entidade era uma resposta. Quando nós procuramos a Câmara e pedimos, né, que eles fizessem alguma coisa e que eles mesmos tiveram a ideia de uma CPI, a senhora lá, né, foi uma das pessoas também que deu a ideia de uma CPI, a entidade deixou na mão deles e acreditou neles, você entendeu? Tanto é que quando nós era cobrado, eu principalmente como provedora responsável, eu várias vezes falava, gente, eu estou aguardando. Eu respeitei os 90 dias dele, nunca fui cobrar nada lá. Depois eu soube que foi prorrogado mais 90. Um dia eu conversando com o vereador Toninho, ele falou, Vânia, está difícil, não conseguimos descobrir nada. Se nós não conseguimos, nós vamos para a parte, vamos para a promotoria, tal, né? Eu falei, olha, Tony, eu acho que tem que acabar indo, porque está difícil, eu não consigo também. Até houve comentário, como pode, eu como provedora, uma entidade, gente, eu fiz tudo que eu posso, eu fiz tudo que eu podia fazer. Mandei ofício, doutora Leila, sabe? A gente fui lá, fiz um BO, procurei as autoridades máximas do município, e eu não tive nenhum retorno. Então, para mim, essa live agora é muito importante para a entidade, para dizer que nós nunca paramos com o nosso trabalho, nós nunca paramos com o nosso objetivo, nós temos um projeto, nós queremos a nossa casa de volta. Se hoje a saúde está boa, pode ficar muito melhor que a Santa Casa. Só está vendo esse momento da pandemia aí, o que está acontecendo, foi o que falaram para mim. Até mesmo o Eduardo Bolsonaro, o Renato, Vânia, agora é o momento, vai buscar, corre atrás. Como? Como que eu vou buscar se eu não tenho apoio de autoridade nenhuma aí dentro? Eu não sou nada, doutora Lila, a não ser uma simples provedora, praticamente falida, com uma entidade falida. Se eu não tiver um apoio, nós não vamos conseguir trazer aquela Santa Casa de volta. Nós tivemos e temos muitos projetos que poderiam já estar acontecendo. Nós não queremos um PA só para estabilizar e mandar embora. Nós queremos uma Santa Casa de verdade, como ela tinha antes. Quando o município tinha menos condições, ela tinha tudo, essa Santa Casa. Vinha pessoas de outros municípios se consultar nessa Santa Casa. Por que hoje não? Eu fico muito decepcionada com o que a senhora está falando aqui. Também tem muita gente ouvindo, para não falar que a gente está inventando. Eu fico muito decepcionada. Porque Não, o que eu luto, Vânia, o que a entidade luta, não é brincadeira. E eu só, gostaria que os vereadores tivessem levado a sério essa situação. Você Vânia, entendeu? Oi. Vânia, Oi. só fazendo um parêntese aí, é importante deixar claro também que a gente sabe da situação toda, já foi diversas vezes explanada essa situação da Santa Casa, né, de como essas dívidas todas surgiram, foi explicado tudo na audiência pública. Então eu Sim. acho que isso aí já tá bem claro, assim. Qual é o objetivo dessa live? Para deixar bem claro para as pessoas. O objetivo é explicar o que está acontecendo, porque chegam as informações para as pessoas na rua totalmente distorcidas, Sim. sabe? Ah, isso aí não deu nada. Ah, não sei o quê. Eu mesmo escuto bobagem. Eu escuto muita bobagem
Ainda mais quando eu Imagine eu. assisto sessão na Câmara. Daí que eu escuto um monte de bobagem mesmo. Entendeu? Mas eu sei que os vereadores, eles não têm formação jurídica. Conheço cada um deles, tá? Sei que, enfim, tem alguns que são sérios, tem alguns que realmente, assim, eu tenho o respeito, né? Mas assim, não adianta você tá. É a mesma coisa que prefeitura. O prefeito normalmente ele não tem o conhecimento de todas as áreas. Para isso ele tem assessoria. Então o prefeito tem seu assessor jurídico, que se for ruim ferra com ele, e tem o procurador jurídico, que é o cara que administra as questões administrativas, enfim, várias questões da prefeitura. Então ele é assessorado, na dúvida ele pergunta, o prefeito posso fazer, não posso fazer, enfim, uns fazem de loucura mesmo, que são loucos. Mas a Câmara funciona da mesma forma. A Câmara tem um assessor jurídico concursado que recebe todo mês dinheiro público para fazer um trabalho de qualidade. E se ele não faz um trabalho de qualidade, se ele não exige que se cumpra ou ele orienta para as regras, não vai funcionar. Porque você tem que cobrar. Quando você está fazendo assessoria, você tem que dizer para as pessoas: olha, isso aqui tem que ser feito assim, tem que chamar o fulano. Porque o que acontece? Um dia eu ouvi numa sessão que eu estava assistindo online, aquele vereador, como é que é o nome? Neto, professor Neto, acho que fala o nome dele, dizendo que a Câmara não tinha discussão, que estava tudo certo, porque se passava pela advogada já vinha tudo mastigado, era só aprovar. Eu achei um absurdo isso aí, achei um absurdo, porque o papel do vereador é o debate, são as discussões, é dizer se a documentação está certa, se aquele projeto deve ser aprovado, né? Tratar das questões que envolvem requerimentos, que envolvem indicações. Agora basta de chegar lá e dizer assim: a advogada faz o que ela quer, aí ela diz ali como é que tá, a gente chega lá, vota e vamos embora. Não é assim. Eu estou sabendo, inclusive, de projetos que foram aprovados, de obras da prefeitura, que não tinha o projeto executivo junto. Como é que você vai construir uma casa que você tem um orçamento que é te apresentado e não te apresenta o desenho da casa, o projeto da casa? Isso não tem sentido. Então, isso é falta de competência administrativa da Câmara. Quem representa a Câmara? A presidente, que administra a Câmara, tá? Que é ela que tem que conduzir, e a assessoria jurídica, que tem que fazer o seu papel, além do pessoal da secretaria, que faz a parte de burocracia mesmo. Então, se você Doutora não Leila, tem, só um pouquinho, Valia, se você não tem essa estrutura competente, você vai ter problema na hora da aprovação dos projetos, na hora de fazer uma CPI. É que nem sindicância de prefeitura. Sindicância de prefeitura mal feita é nula na justiça. Quantas e quantas sindicâncias, processos administrativos vão para a justiça e são anulados porque estão errados, o procedimento está errado, porque não teve uma orientação jurídica adequada, sabe? É isso que está acontecendo. Então, assim, é incompetência pura jurídica. Ali não tem. Qualquer advogado que pegar aquela CPI e olhar vai dizer: isso aqui está errado, isso aqui está mal feito. E aí eu volto a falar, eu não estou aqui julgando os vereadores que participaram da CPI, porque eu sei que eles não têm conhecimento jurídico, eles não sabem o procedimento, a ordem dos procedimentos, como é que você tem que fazer, como é que você tem que conduzir, que hora chama um, que hora chama o outro. Eles ficam aguardando a orientação que vem do jurídico. Aí fica tudo daquele jeito, para eu não ser intimada. Eu que não fui intimada, e eu pergunto para a advogada, por que não fui intimada? Ah, porque o motorista não achou a senhora. Mas claro que não vai achar. Para isso, hoje a justiça usa até o WhatsApp para intimar as pessoas. Por que não mandaram por e-mail para mim como formalizado? Essas coisas realmente indignam, porque é um trabalho que está sendo feito, todo mundo perde tempo, né? E aí não acontece porque não está bem produzido, as provas não estão bem produzidas, ele não está bem formalizado, né? Então agora a gente tem que buscar responsabilizar, obviamente, as pessoas que estão causando danos ao procedimento, né? E fazer os encaminhamentos judiciais necessários para poder dar uma solução.
E depois que a gente tiver, aí sim, a solução, aí depois que a gente tiver a solução, daí sim a gente pode dizer para as pessoas, olha aqui, ó, foi para a justiça, achamos isso, achamos aquilo, é assim que aconteceu, é assado, sabe? É aquela velha história. Essa história da Santa Casa está virando novela. Que a gente já podia ter mais informações, mas não tem. Não tem por causa disso tudo que eu estou falando aqui hoje. E como é dinheiro público, o povo tem o direito de saber. Tem o direito de saber, meu Deus do céu. Sabe? É dinheiro de pessoas que trabalharam, dinheiro de pessoas que produziram para o município, atendendo uma Santa Casa. Todo mundo que está envolvido está ganhando dinheiro público, porque tanto os vereadores, como a advogada, como a pessoa da secretaria da Câmara, tudo dinheiro público, é o povo. Então, o povo tem direito de saber o que está acontecendo, sim. Então, o objetivo aqui é trazer essa informação. Doutora Leila? Oi. Eu concordo quando a senhora fala que os vereadores não têm culpa, que realmente é a parte jurídica. Mas eu não deixo de recair sobre eles também a responsabilidade de um trabalho muito sério, muito importante, um trabalho árduo. Se você tem 90 dias, tem 90 dias para dar uma resposta, não conseguiram nada. Depois, mais 90 não conseguiram nada, acho que eles também já deveriam ter procurado a promotoria. Porque eu não fui procurar a promotoria, porque numa conversa com eles falaram que eles é que iam para a promotoria. Então, eu deixei. E eu me sinto também culpada, porque eu deixei a revelia, porque eu confiei neles também. Eles têm uma responsabilidade com o povo. Você entende? Independente de jurídico ou não, eles têm uma responsabilidade com o povo, eles têm um compromisso. Se não estão dando conta, então procura quem dê. Eu não quero culpar nenhum vereador, nem A, nem B, não estou aqui para culpar ninguém. Eu falo de capacidade. Se eu não tenho capacidade para dirigir alguma coisa, então eu vou passar para quem tem. A senhora entende? Não é. Várias vezes eu tive na Câmara, fui muito bem recebida. Todos se prontificaram, não contam conosco, se precisar, estamos aí. Mas a hora que mais nós precisamos, o que acabou? Em pizza, nada. Nós não conseguimos nada. Então, eu culpo, não é bem, quer dizer, culpa, né? Mas os vereadores, eles têm a responsabilidade de nos dar uma resposta, independente do jurídico deles ou não. Se o jurídico não está bom, então manda embora. Não mandaram o outro? Não mandaram o doutor Evandro? Porque não estava bom? Então, pega pessoas competentes para trabalhar, senão o município não vai para frente, doutora Leila. Por não ter pessoas competentes em cargos, né, importantíssimos, por isso que o município não anda. Tem pessoas em cargo errado. Então, eu não quero, me desculpe os senhores vereadores, o qual eu respeito a todos, mas os senhores tinha e tem um compromisso com a entidade. E vocês não deram um pingo, mas nem um pingo, entendeu? De sequer uma resposta, um telefonema, ou falar assim, ó, me chamaram lá para depor. Um dia eu fui para depor. Estava o vereador Toninho, o vereador Neto, o vereador Ricardo, se não me engano. Faltava o vereador André, do qual eu queria que ele tivesse. O vereador André, eu fazia questão total que ele estivesse. Mas, infelizmente, não estava. Mas eu vejo assim, doutora Leila, nunca mais me chamaram para nada. Eu sempre estive à disposição, para qualquer hora, qualquer dia, não que eu estou no registro. Vânia, precisa estar aqui, tá hora, eu estou aí. A senhora mesmo falou, Vânia, você vai ter que estar aqui amanhã às 9 horas, eu estou saindo daqui 7h30, 8 horas, estou chegando aí. Se eu não dou conta do qual é o cargo que eu assumo, eu passo para outro, doutora Leila. Você entende? Porque como que o município fica nessa situação? Uma situação dessa de extrema importância para uma entidade. Da população toda, se trata de saúde. Se a saúde está boa, aí
administração que está ótimo, mas pode ficar melhor com uma Santa Casa. A senhora entende? É isso que eu gostaria que as nossas autoridades aí, entendeu? Entendessem a importância de uma Santa Casa. Mas não digo todos, mas alguns não fazem questão. Sabe? Só chegar lá, ter um PA com um médico já é o suficiente para o município. Sabe? Vamos ver agora com uma nova administração, vamos ver se a gente se entende, vamos ver se a gente se une, doutora Leila. Eu não quero, já falei para a entidade, nada com política. Não quero nada. Na CPI que teve aí, na audiência pública, desculpa, os ex-prefeitos que tiveram aí, foi Zetinho, Eloy, o ex-prefeito também Eduardo, nossa, nos deram maior apoio, está aí, está gravado lá na Câmara, tem a gravação, está tudo. Gente, a gente não consegue, de jeito maneira, com uma administração atual, sequer uma conversa. Nos receberam várias vezes, mas com uma conversa definitiva, uma conversa séria, que assuma o compromisso. Não é com a entidade, é com o município, o que a entidade quer. Por ali nós estamos perdendo tempo. Veio aí... Devânia, só deixa eu fazer um parêntese aqui, que eu gostaria só de responder aqui as pessoas que estão falando que talvez eu esteja sendo uma oportunista política ou fazendo politicagem oportunista. Não, eu estou apenas fazendo o meu papel de advogada da CPI, do processo. Eu represento a Irmandade, fui contratada pela Vânia para fazer o meu trabalho. O que eu estou fazendo receber nada, né? E de graça. Na tentativa de ajudar. Eu não estou cobrando nada, porque a Irmandade não tem dinheiro para me pagar. Entendeu? Não sou candidata, entendeu? Não preciso de cargo em Eldorado. Eu estou fazendo para ajudar. Agora, eu não posso deixar que as coisas passem em branco ou que se tornem um problema e que se use as coisas de forma errada. As pessoas provocaram a situação, trouxeram à tona, o que eu acho que foi bem bom, que foi trazido à tona de novo aquele vídeo da audiência pública, para que pudesse esclarecer. Mas eu não tenho interesse nenhum, entendeu? Eu trabalho aqui, eu gosto daqui, eu sou contratada de vários processos, entendeu? Aqui em Eldorado, tenho várias causas aqui. Então, assim... Eu não estou vendo aonde que eu seja uma oportunista política. Não sou. Eu sou uma pessoa que gosta de Eldorado, estou aqui há 15 anos, trabalho, entendeu? Faço o meu trabalho dignamente, quem já foi meu cliente sabe disso. E eu não preciso de cargo, não preciso. Agora, eu posso apoiar quem eu quiser na política. Porque eu tenho meu título de eleitor em Eldorado, eu voto aqui. Então, eu acho que tem que ter respeito, sabe? Tem que ter respeito. O que eu estou falando é questão jurídica. Eu não estou inventando nada. Tá lá, é só olhar, é só ir olhar. Então, eu acho que a gente tem que ter respeito. Se eu sou uma pessoa pública e apareço muito, sinto muito, minha gente, mas é a minha função. Eu trabalho com política. O que eu vou fazer se eu não tenho que aparecer? Eu me obrigo a aparecer para explicar as coisas. Porque usam o meu nome, porque inventam situações. Eu não deixo que ninguém invente situações. Dizer que eu sou oportunista, não, né? Isso não, isso é falta de respeito. O que eu estou fazendo é esclarecendo fatos técnicos. Se alguém tem dúvida do que eu estou falando, vai lá na polícia e pede cópia do inquérito policial. Vai olhar a CPI lá. Tanto é que eu estou aqui e não estou nem culpando os vereadores. Eu quero deixar bem claro isso. Porque como conhecimento técnico, jurídico, eles deviam ter sido conduzidos também. Entendeu? Eu acho que ali a responsabilidade é da advogada da Câmara. Eu não estou julgando os vereadores aqui. Tá? Não estou julgando eles. Porque eu sei como funciona o procedimento jurídico. É que nem processo. Um processo que tem falha é nulo.
Eu acredito assim, não estou também julgando. Eu estou decepcionada, você entendeu? Eu estou decepcionada, porque eu estava no aguardo de uma resposta. Então, aí a partir do momento que o povo cobra a gente não sabe o que falar. Então, você acredita, havia uma CPI, havia um grupo de vereadores responsável por isso, né? Eu estou falando de responsabilidade, de compromisso, né? Então, eu vejo assim, falo de todo o meu coração, que vamos ver o que nós podemos fazer agora para reverter Sim, essa situação, que perdemos muito tempo, doutora, perdemos muito tempo, então agora a entidade ela tem pressa, a entidade tem pressa, né? Então, eu queria saber agora, a senhora como profissional, qual é a próximo passo, qual o próximo passo que nós devemos fazer? o próximo passo agora, Vânia, é fazer os encaminhamentos judiciais. Existem ações específicas para buscar documentos, né? Que são os documentos de banco, né? Existem ações específicas, então a gente tem que fazer essas ações agora. Em relação ao inquérito policial, comunicar, fazer o boletim de ocorrência e comunicar ao promotor desse retardo da entrega, dessa obstrução que está acontecendo, né? E aí a gente tem que tomar, enfim, os encaminhamentos que tem que fazer. É isso, né? Tá certo, tá certo, então. Então a gente já tem um caminho, né? É o que nós temos que fazer. Eu acho assim, ó, Vânia, o que a gente precisava falar em relação a isso nesse momento está falado, né? Vamos fazer amanhã os encaminhamentos que tem que ser feitos, os jurídicos, né? São questões jurídicas aí, e deixar a coisa andar em termos de justiça agora e polícia, né? Que é em relação ao inquérito penal lá. E Doutora é isso, Leila, não tem o que fazer. eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que a entidade não parou. Ela não parou. Inclusive, em outubro, eu estive em Brasília, na AGU, eu até comentei com você. A entidade ela não parou. Tem muita gente que pensa, a entidade parou, a Irmandade desistiu. Não. Nós começamos uma obra ali, nós já temos pessoas interessadas em fazer uma parceria com a gente, pessoas sérias, né? Em relação, a gente tem, como eu falei, em Santa Casa, doutora Leila, eu acho que eu já até cursei faculdade, já fiz doutorado, porque eu gosto de discutir Santa Casa, eu gosto de discutir aquilo que eu sei, aquilo que eu entendo, né? Quando se trata da situação da Santa Casa. E eu já fui procurado por várias pessoas para nos ajudar, né? Inclusive, tem também pessoas que estão nos vendo nesse momento, né? Que querem nos ajudar. Então, se tem pessoas de fora, eu gostaria de fazer um pedido às autoridades aí do Eldorado, né? Da nossa terra, que possamos nos unir para tentar trazer a Santa Casa de volta. Tem muitas coisas que o prefeito precisa saber, muitas coisas que os vereadores precisam saber, mas nós precisamos também, doutora Leila, ser valorizados e ser acreditados, ter uma credibilidade naquilo que a gente fala. O meu É, medo, o que eu ouvi, o meu medo é mais tarde o município sofrer com essa situação. A senhora sabe que de uma hora para outra pode brecar tudo, entendeu? Então, o meu medo é esse. Não leva a sério, não estão levando a sério, não estou falando, não estou acusando a administração agora, nem outra, nem outra, nem outra, estou acusando todos aqueles que assumiram essa prefeitura e não levaram a sério a situação daquela Santa Casa, que uma administração foi deixando para outra. Então, eu quero pedir, como consertar isso? Tem como trazer nossa Santa Casa de volta? Tem. Devemos? Devemos. Mas tem muita gente lá fora, muita gente em São Paulo, muita gente em Brasília, no governo federal, doutora Leila, esperando um sinal da Irmandade. Eu preciso da ajuda das autoridades daí, a Irmandade precisa. Eu preciso do resultado dessa CPI. As autoridades têm que acreditar na Irmandade.
Gente, o que nós estamos sofrendo uma pandemia? Tem hospitais aí sendo formados em campo de futebol. Sim. Entendeu? Vânia, Nós só pra... podemos melhorar. Então, doutora Leila, eu peço aos vereadores, não quero ofender ninguém, respeito a todos eles, né? Tudo na vida também é um aprendizado. Eu tenho aprendido muito em relação à Santa Casa. Por isso que eu estou falando, Vânia, eu não estou aqui em nenhum momento responsabilizando os vereadores por isso, Sim, porque a gente sabe que eles não têm conhecimento técnico jurídico, entendeu? sim, Para mim está bem claro, e qualquer advogado, qualquer pessoa pegue um advogado, vá lá e peça para ver a CPI, e um advogado que for estudioso, ele vai dizer, isso aqui está errado, sim. entende? Então, isso não se pode, de alguma forma, também responsabilizar eles por coisas que eles não tenham conhecimento técnico. Entende? Então, eu quero deixar isso bem claro, tá? Deixa eu só ler aqui os comentários. O Leonardo está dizendo assim, ó, porque o Banco Santander não está sendo transparente com a Irmandade. O banco deve omitir sim dados bancários, mas cabe aos constituintes oferecer prazo e cobrança possível investigação. Acho que, deixa eu ver aqui, acho que a investigação caminha ao Ministério Público. Leonardo, como é que funciona isso? Os bancos, eu sei porque eu advogo muito contra banco, eles fazem de tudo para não fazer prova contra si mesmo. Então, quando você exige um documento que eles sabem que eles podem se prejudicar, eles não entregam. Então, o juiz tem que forçar na multa, tem que exigir multa. Se não entregar no prazo tal, vai pagar multa, aquela coisa toda. Então, realmente, o procedimento é esse. Eles não têm por hábito entregar. Então, também isso é uma questão que até o vereador Toninho falou para mim assim, não, mas o banco mandou só os extratos. Eu falei, não, eu entendo que eles não iriam mandar os contratos. Isso tem que acabar sendo exigido na justiça, porque por mais que você peça, eles se recusam a entregar, né? Em Sim. relação às contas que o Eloy está perguntando aqui, onde foram abertas, eu acho que tem que se aguardar agora exigir os contratos bancários para poder ter realmente a documentação certa, tá? Acho que isso é uma coisa que tem que fazer, tem que ser feito mesmo, né? Mas, Vânia, eu acho assim, ó, em termos de esclarecimento, eu acho que a gente já falou o suficiente. Não vamos voltar de novo à história da Santa Casa, porque a audiência pública está disponível na internet, várias pessoas compartilham, né? O PH aqui, o Paulo Henrique, está dizendo quem abriu a conta e para que abriu a conta. Nós também queremos saber, Paulo. A gente também quer saber, né? E a Essa é a nossa Irmandade, briga. essa é a briga. A gente está querendo saber o que aconteceu, né? Porque essas Se coisas entrou implicam em dinheiro para onde foi, doutora responsabilidade. Leila? É, Lógico. né? Enfim, mas é isso. A questão das pessoas criticarem a minha postura profissional, sem nenhum problema, gente. Nenhum problema. A pessoa que é pública, ela está sujeita a críticas o tempo todo. E a elogios, vocês me elogiam, vocês criticam. Eu não tenho problema nenhum com isso, desde que não me falem com respeito ou usem o meu nome, sem eu estar junto, que eu não concordo. Mas no mais, quer criticar, não tem problema, não temos problemas. É... Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Agora, eu acho, eu não sei se mais alguém tem pergunta aqui das que eu estou vendo. Em relação, Emerson está perguntando, com essa pandemia, será que dá tempo de continuar uma CPI? Olha, eu sei que os trabalhos são internos, né? Se quisessem continuar, continuariam. Eu não vejo problema, porque eles estão trabalhando internamente, né? Até onde eu sei. Então é isso. Mas assim, ó, como a gente já está com adiantado de 1 hora em relação à live, eu não sei se, Vânia, tu quer fazer mais uma colocação, pode fazer, fica à vontade. Eu não vou te cortar para depois as pessoas poderem ter a oportunidade de te ouvir também. Não, quanto às contas, né? Não, as Só para contas eu acho que a terminar, tá? gente tem agora, a gente já explicou e o que tem que fazer judicial, né? Uhum. Tomar as medidas ali. Eu não sei se tu quer fazer mais considerações.
Doutora Leila, eu só gostaria de falar uma coisa, não está bem nessa pauta, mas eu não gostaria de perder a oportunidade. Quando eu estive na AGU, né, conversando com o ministro da AGU, que eu levei todas as documentações a respeito do leilão da Santa Casa, uma das coisas que eles falaram para mim é que eles não estão interessados em Santa Casa. Eles me orientaram em muitas coisas, inclusive o que podia e o que não podia em relação à parte administrativa da prefeitura, né? E assim, e eles falaram para mim não se preocupar. Estava o ministro e mais 2 advogados, que não era para mim me preocupar em relação a como se fala, o leilão da Santa Casa, porque eles não estavam interessados em leilão. E que, se acaso eu achasse o parceiro que confiasse na gente, para nós fazermos a parceria, para tocar a Santa Casa, era para mim fazer isso. E a hora que eu precisasse ligar para eles, para qualquer orientação, no que fosse preciso, qualquer ajuda, era para mim contar com eles. Que não era para mim ter medo nenhum de leilão, porque se saísse alguma coisa, era para me ligar para eles imediatamente. Então, assim, quanto ao leilão de Santa Casa, doutora Leila, eu agora estou tranquila, graças a Deus. A entidade está tranquila. Porque o que eu ouvi lá me deixou muito tranquila. Inclusive, Ernesto estava comigo, Ernesto Fouquet, quero mandar um abraço para ele, deve estar nos ouvindo. E Donizete, né? Zete Carneiro, que também saiu do Rio para ficar comigo também lá em Brasília, conversar com o ministro. Então, foi nós 3. Né? Ernesto, fiquei na casa de Ernesto em Brasília, deixar meu abraço aí da esposa dele. E o Zete, que saiu do Rio, no mesmo horário do voo meu de São Paulo, saiu do Rio, nos encontramos lá e lá nós fomos lá para essa reunião. Então, não estava sozinho, estava com eles. E eles mesmos viram, Vânia, então vamos à luta, vamos procurar um parceiro. Conseguimos um parceiro, doutora Leila. Conseguimos, né? Graças a Deus. Não, também já conversaram lá na AGU, já entraram em contato com os advogados e eles já passaram tudo que tem que ser feito. Então, muita coisa a Irmandade não fala porque está em segredo, a gente não pode estar falando tudo, porque tem coisa que a senhora sabe que está na justiça, não tem como você estar falando. Então, eu quero deixar bem claro ao povo aí, Eldorado, aos nossos amigos de fora que estão nos ouvindo, que em relação ao leilão de Santa Casa, vamos tirar fora de cogitação. Tá? Que eles fazem qualquer negócio, e mesmo que venha a ilha leilão novamente, é para me ligar para eles. Eles não estão interessados em Santa Casa. Isso eu queria aproveitar, não podia deixar de falar, né, para o povo aí. E quanto àquela construção que nós começamos, né, nós tínhamos uma parceria, não deu certo por causa do leilão, mas aí a outra, não é empresa, ele é um instituto, não é a OS, nos procurou, né, fomos a Santos e até Dorinha, foi eu, Dorinha e Giovanni, conversamos com eles, já conhecemos, eles já administram vários hospitais na Baixada Santista, e estão aqui também nos ouvindo, viu? Ligaram hoje para mim, a Karen, um abraço aí, pessoal, e estão esperando uma resposta já daqui, para que eles comecem também a agir lá. Então, eu quero deixar bem claro à população, vamos à luta, vamos brigar pela Santa Casa, vamos trazer nossa Santa Casa de volta, nós temos muitos projetos, idoso, pediátrico, sabe, Santa Casa, um projeto de mulher, tem muita coisa a ser feita. Vamos, por favor, gente, vamos aproveitar esse momento que está aí de pandemia, onde as pessoas estão confinadas em casas, né? Cada um na sua casa pensando, vendo quanta coisa a gente tem que mudar na vida da gente. A gente tem que mudar. Não é possível, doutora Leila, que as coisas estejam acontecendo e não toquem no coração, na mente das pessoas. Vamos trazer essa Santa Casa de volta. Não é para mim, nem para a entidade, é para todos nós precisamos da Santa Casa. Vamos levar a sério. Eu quero pedir para as autoridades, não quero perder a oportunidade de pedir aqui, por favor, vereadores,
parte do executivo, legislativo, judiciário, por favor, nos unam a nós. Vamos tentar trazer de volta. Não está difícil. Apoio nós temos em tudo. Tive com o ministro da Saúde, através do Renato Bolsonaro, me colocou junto com o ministro, conversamos, me orientou em tudo, mas eu não posso, doutora Leila, fazer nada se eu não tiver o apoio das autoridades aí. Então, assim como a CPI não dá certo, não deu certo, aí se nós não tomarmos uma providência vai acabar em pizza, a Santa Casa também, se não tivermos uma união e não brigarmos, também vai acabar em pizza. Vânia, Aquilo vai acabar tudo. Deixa eu só responder aqui. O pessoal que está falando em relação à quebra de sigilo bancário, no momento em que a ação de exibir documentos que se faz quando alguém nega, uma entidade nega a exibição de documentos, a gente entra com essa ação. Quando vem a ação, ela vem e vocês aí já vem com todas as informações, tá? Então não há necessidade nesse momento de fazer a quebra do sigilo, porque na ação o banco já é obrigado a fornecer todos os documentos. Aí lá já vai se saber o que tinha nas contas, documentos, enfim, tudo que precisa, né? Eu acho que é isso. Eu vou fazer agora, então, eu acho que não estou vendo mais. O Jean está falando aqui do habeas data, né, Jean? Aí a gente tem que ver tanto o habeas data, que é o pedido de informação, também se é o cabimento ali, ou até a própria exibição de documentos também, né? A gente vê qual o caminho jurídico mais adequado para esse caso e fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, assim, ó, eu acho então que a gente pode finalizar e aí eu vou te deixar fazer as considerações finais e aí depois você pode a gente finaliza por causa da hora também que já está bem adiantado, né? E depois quando a gente tiver os fatos novos, aí a gente pode voltar e explicar o porquê dos fatos, né? Em relação a prazo, para a gente saber essas informações, o prazo é do judiciário, minha gente. O prazo do judiciário pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, o judiciário anda naquela lentidão que a gente conhece, né? Algumas vezes eles são rápidos, algumas vezes são demorados, depende muito do caso a caso. Mas o que eu posso, como advogada dessa ação, quando tiver as informações, porque como procedimento, documento público, são ações que envolvem dinheiro público, a gente usa o princípio da transparência. E o que a gente está fazendo aqui é mostrando a transparência das coisas. Algumas pessoas gostam, outras não gostam. Bom, aí é o critério de cada um. Mas é sendo transparente, porque na verdade, de certa forma, como advogada, tenho a obrigação também de prestar conta para as pessoas daquilo que está sendo feito, principalmente para a Irmandade, né? E já que a gente não pode se reunir por causa da aglomeração, não pode fazer aglomeração, senão a gente fazia uma audiência pública. Câmara, aí com todo mundo presente, mas a gente não pode, então a gente se obriga a fazer live. Não é porque eu quero aparecer, é porque a gente não tem outro jeito de tornar isso público, se não for assim. O certo era, se nós pudéssemos estar juntos, a gente marcava na Câmara, né? Não, e não é uma questão política, Laerte, de forma nenhuma, isso é uma questão jurídica, tá? Isso é uma questão jurídica. Nenhuma, nem eu também, né? De consciência. Nem eu, nem a Vânia somos candidatas a nada. Entendeu? A gente está trazendo informação real mesmo, não tem nada de interesse. Leila, eu quero deixar também bem claro que eu era afiliada a um partido, me desfiliei, saí totalmente, sempre cobro da Irmandade, nada de política chega, você entendeu? Porque a própria política acabou com a Santa Casa. Então, vamos evitar, né, esse jogo político, vamos evitar muitas coisas. Então, eu sempre ponho na Irmandade, cada um que vá votar em quem quiser, que eleja quem quiser, né, desde que não use o nome mais da Santa Casa para fazer esse tipo de coisa, né? A senhora falou em considerações finais, doutora Leila.
eu quero aqui, diante de todo mundo, te agradecer, sabe? Pelo seu trabalho maravilhoso. A senhora é uma profissional extremamente competente. Quero te agradecer, que Deus te abençoe pela ajuda que você está nos dando, né? Sem intenção nenhuma, porque isso não é agora que a senhora está fazendo, isso já faz um ano quase, né? Que a senhora se ofereceu para nos ajudar, e eu te dei um documento assinado com poderes para isso, e a senhora está indo atrás. Eu te agradeço por isso, muito obrigado em nome da entidade. Quero agradecer aos meninos aí da live, muito obrigado pela força, pelo apoio. Agradecer a população aí que está nos assistindo, um abraço para todo mundo. E só quero deixar um recado, doutora Leila, para até finalizar minha fala, depois se quiser que eu fale alguma coisa. Vamos olhar as coisas com o coração. Vamos olhar as coisas com amor ao próximo. Se nesse momento nós estamos precisando um ajudar o outro, né, que é um momento difícil, que o mundo inteiro está passando, eu acho que é um momento de transformação das pessoas. Então, eu queria deixar um recado. Vamos mudar esse coração, vamos mudar essa mente e vamos nos unir, porque um hospital para nós hoje em Eldorado é de extrema importância. Uma Santa Casa é de extrema importância. Não vamos perder a oportunidade que está sendo jogada aqui no nosso colo, por causa de política, porque eu não gosto da provedora, ou porque eu não gosto da advogada que está aí, né? Não gosto da doutora Leila, eu não gosto de fulano. Não é por isso, gente. Isso não é o momento. Acho que nós estamos passando já um sofrimento para mostrar para nós que nós precisamos uns dos outros, né? Que nós temos que ter amor ao próximo. E acho que a partir do momento, doutora Leila, que nós nos unirmos a trazer essa Santa Casa de volta, aí nós vamos mostrar o quanto nós amamos o nosso próximo, o quanto nós podemos ajudar o nosso próximo. Eu não quero nada, sou provedora, daqui a um tempo já estou me aposentando, vou cuidar da minha família, cuidar dos meus netos, né? Mas eu quero deixar a minha contribuição nesse hospital. Eu tenho feito de tudo, a minha família sabe disso, a senhora sabe também, muitos amigos sabem. Mas só que sozinha a gente não chega a lugar nenhum. A entidade sozinha, ela não vai chegar a lugar nenhum. Se nós não tivermos o apoio de vocês, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E o nosso município precisa de mais saúde, né? Então, eu queria deixar aqui esse recado, doutora Leila, que a entidade precisa de muito, precisa de todo mundo, precisa de muitas pessoas, né? Tem muita gente lá fora que está de braços abertos, me esperando a entidade com uma resposta. E às vezes eles me ligam e eu não sei o que falar. Você entendeu? Então, agora eu espero que depois, né, desse nosso encontro aqui na live, que nós possamos mudar o nosso pensamento, né? Desliguei o celular. Não, tá falando, Vânia. Tá falando? Tá, Que só aí travou a imagem. Só travou. Finaliza então, porque travou a tua então imagem, eu vou tá? deixar meu abraço já, porque aqui já escureceu tudo. Eu vou deixar o meu abraço, doutora Leila, a todo mundo, né? E deixo já meus agradecimentos, né? Já fiz e esperamos voltar a próxima vez com mais resposta, né? Umas coisas melhores, com umas respostas melhores, com mais esclarecimentos para todos nós, né? Eu, da minha parte, digo, faço as tuas palavras as minhas, né, Vânia? Eu venho acompanhando esse trabalho com vocês já há bastante tempo, sei da dificuldade que né? E vamos seguir fazendo trabalho. Qualquer pessoa vai receber críticas, qualquer pessoa, né? Então, da minha parte, eu fico super tranquila com as críticas. Em relação à minha pessoa, ao meu trabalho, eu conheço o meu trabalho, eu sei, eu posso provar as coisas que eu estou fazendo e procurando fazer da melhor forma possível para ajudar, né? A Vânia sabe disso, a Irmandade sabe, então eu fico bem tranquila com o meu papel. Aos que criticam, podem criticar, é um direito constitucional, as pessoas não precisam concordar, entendeu? Eu respeito isso. E eu vou continuar ajudando a Irmandade. Não tem problema, eu estou fazendo isso já há quantos anos, Vânia?
que eu estou tempinho ajudando, já. acho que já faz uns 2 anos, né? Que a Sim, gente está mais ou nessa menos. Ou batalha mais. de buscar apoio, de tentar achar uma solução, de tentar resolver o problema. Sem Eu contar vou às vezes continuar que eu te fazendo, ligo, né? Desesperada. né? Você me liga, a gente conversa, tira dúvidas. Verdade. Então, isso é um papel de sociedade. E se a gente está explicando aqui, é porque as pessoas têm dúvidas e para que não fique falhas ou coisas mal resolvidas. Então é melhor a gente falar, é melhor a gente deixar claro, usar o princípio da transparência. Gestão Sim. pública exige transparência. Se eu tivesse acobertando alguém, algum erro, eu não teria feito essa live. Bastava eu deixar. Mas aí eu também não estaria fazendo o meu papel de advogada, que é dizer as coisas não estão acontecendo assim porque não estão acontecendo. Entende? Mas enfim, né? Então eu agradeço, Vânia, a tua presença, né? Agradeço a todos os comentários, os bons, as críticas, os elogios, e a gente segue fazendo o nosso trabalho, que é o que tem que fazer, né, Vânia? E vamos ver se um Com a dia a gente máxima consegue clareza resolver, possível. e vamos ver se algum dia, em algum momento, a gente conseguir realizar o sonho da Irmandade, que é fazer voltar a ter um hospital. Quando a gente não Tem sabe, muitos, né? não só da Irmandade Naturalista, tem muitas pessoas que falam para a gente, né? E eu fico agradecida a eles. Tem muitas pessoas que falam, Vânia, continuo orando por vocês, né? Continuo orando. Não é fácil, doutora Leila, não é fácil, né? Tem momentos que tem hora que a gente tem vontade de desistir, chutar o balde, mas depois a gente olha para Seria, trás, né? E vê que seria não é muito por mais aí. cômodo, a gente não fazer nada. A gente Sim, não fazer nada, entendeu? é Mas aí verdade. entra a questão da responsabilidade, né? E a responsabilidade profissional, a responsabilidade técnica. A gente tem responsabilidades e a gente tem que fazer cumprir isso. Mas então, vamos finalizar então agradecendo a todo mundo, tá, gente? Uma boa noite a todos. Vânia, muito obrigado. A gente se vê amanhã Obrigada eu, doutora então. Leila. Tá bom, querida? Um Obrigada. abraço, Um tá? abraço aí para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.